Bom dia, mas bom dia mesmo. O programa Opção para a Vida, nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 25 de dezembro, felicita a todos os nossos internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo Canal 20, um Feliz Natal, juntamente com toda a sua família. Isso é o que nós podemos oferecer e também agradecer pela sua teleaudiência durante todos esses meses do ano que está terminando. Queremos também lembrar a todas as famílias, em especial que residem em Campina Grande, que hoje à noite, logo mais às 19 horas, você não pode perder o musical natalino que foi preparado com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você possa voltar através do túnel do tempo na história do cristianismo e ter o conhecimento através da cantata natalina do como foi que aconteceu a noite de Natal, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu em Belém. Portanto, você não pode perder hoje à noite, às 19 horas, Igreja do Calvário. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Sidney trazendo a primeira parte de uma palavra que foi ministrada em nosso templo, e você também ouvirá uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Sem mais delongas, quero deixá-los com esta música para o seu enlevo espiritual. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro que eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar
novo. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 36. Capítulo 11, 36 de Romanos diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu vou repetir. Romanos 11, o último versículo do capítulo 11. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A finalidade nossa é exatamente essa. Eu quero já deixar para os irmãos que a grande finalidade é que a glória é para Deus, somente a Ele. Então, a palavra em latim soli deo gloria diz exatamente isso. Era o que Lutero estava buscando. Somente a Deus toda glória. Amém? Nós temos que sair com esse entendimento. Mas o que é que o nosso Deus diz a respeito de tudo isso? E aí a gente vê nesse versículo que a gente leu. Porque dele, e aí antes de eu meditar propriamente no versículo, eu quero dizer que, uma pequena introdução. Na verdade, eu posso até dizer que essa última sola, ela funciona como um coro final de todas as outras. Todas as outras convergem para ela, todas apontam para ela, todas têm a intenção e o objetivo de trazer a glória para Deus. Amém? Por isso que tamanha a responsabilidade de estar nessa noite aqui. Então, entre os grandes lemas da Reforma, a palavra do latim que eu acabei de dizer, soli deo gloria, se ergue como um coro final. Toda glória pertence ao nosso Deus. É isso que Deus diz, é isso que a palavra dele está dizendo. Somente a Deus. Essa expressão resume a razão de toda a criação e de toda a história da salvação humana. Entenda, irmão, tudo é para Ele. É o versículo que nós lemos. Tudo. Aliás, a primeira frase, a primeira palavra diz: porque dele. E aí, irmãos, em um mundo onde a busca pelo reconhecimento, pela primazia, e aí eu falo nos nossos tempos, nesse mundo desenfreado, onde as pessoas querem estar em primeiro lugar, para eles já se foi a glória, ou na verdade eles buscam a glória para Ele. Quanto que nós aprendemos nessa noite e vamos aprender, se é que nós já sabemos de tudo isso, mas faz jus a gente lembrar que a glória pertence a Deus. E nós vamos ver isso em 4 pontos. Eu acho que eu vou me demorar mais nessa questão aqui. O primeiro ponto é: tudo tem origem em Deus, porque dele foi o que nós lemos. Tudo tem origem no nosso Deus. Nada existe sem Ele. Ele é o autor da vida, o iniciador de toda a obra, o alfa da história, antes que houvesse tempo, matéria e pensamento. O nosso Deus é antes de todas as eras. Ele é. Então, por conta disso, Paulo escreve dizendo: por causa dele, tudo veio a existir. E devemos lembrar que o nosso irmão Moisés, ele diz isso em Números 27, 16. Ele diz que o Senhor, autor e conservador de toda a vida.
No Velho Testamento a gente já entende que o libertador do povo de Deus, que saiu do Egito, ele mesmo fala com a sua própria boca e confessa que Deus, ele não só criou, mas é aquele que conserva por meio dele. É o que Paulo estava dizendo. E aí, a ilustração que eu quero trazer nesse exato momento é como se um manancial de um rio que joga a água para o rio. Assim, as suas bênçãos e seus talentos provêm de Deus. Deus é o rio, metaforicamente falando. E aí, irmãos, quando esse rio cessa, ou quando a fonte, melhor dizendo, cessa, o rio apaga. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que todos os seus talentos, ou seus dons, não provém de nós mesmos, e sim daquele que é antes de todas as eras, o nosso Deus. É Ele que nos deu, porque é dele. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós estamos vendo. Tudo emerge dele. Eu lembro que alguns professores meus na universidade, e aí ele falando sobre filosofia, ele fala sobre alguns filósofos antigos, sempre criam numa força maior. Alguns criam numa força invisível, em que todas as coisas derivavam deles. Outros criam que existia uma inteligência que, por mais que não tivesse vida em si mesmo, mas ela trazia todas as coisas nela mesma. E aí vem São Tomás de Aquino, pega essa passagem, esse entendimento, e ele diz que esse motor imóvel que traz tudo para si mesmo é Deus. E com isso, com essa filosofia, né, ele traz o conhecimento. E graças a Deus que ele, apesar de tudo isso, ele aprofundou-se mais. A igreja começou a ter entendimento. Porque tudo é dele, ou porque dele. Se indica dizer que saiu dele. O segundo ponto que nós vamos ver, meus irmãos, tudo é sustentado por Deus. E aí segue-se o versículo, por meio dele. Entendemos que porque dele, saiu dele, por meio dele é que é sustentado. Lembre-se que Moisés disse isso: o Senhor não é só o Criador, mas é o que conserva. E Paulo vem dizer as mesmas palavras: o Senhor é o que sustenta as coisas. Deus não apenas criou o universo, Ele o mantém até hoje. Cada batimento do nosso coração, cada passada, tudo é dele, é Ele que sustenta. Até o amanhecer de amanhã é sustentado por Deus. Por isso que a Ele toda a glória. Somente a Deus toda a glória. É a grande finalidade do ser humano. Todas as coisas convergem porque sai dele e Ele sustenta. Ele é merecido de toda a glória. Até no sofrimento, irmãos, até no sofrimento Deus é glorificado. Não podemos esquecer do que o nosso irmão Jó passou. No capítulo 1 e 2, a gente vê a trajetória de como o diabo quis ir andar com ele. E Deus
concedeu isso, permitiu. Mas a gente já leu e já passou aqui, inclusive já lemos, já estudamos no livro de Jó, e aprendemos que Deus estava com Jó todos os momentos, até no sofrimento. Deus o sustenta. E eu quero parafrasear e trazer agora também, não só para mim, mas para você, que Deus conhece e te sustenta até hoje. Particularmente eu, 48 anos que o meu coração bate. Já pensou, irmão? Somente a Ele a glória. Era isso que Paulo estava dizendo nesse versículo. Por quê? Porque Ele sustenta todas as coisas. Ele tem um devido fim para todas as coisas. E por sabermos disso, e era o que Lutero defendia, nós temos que entender, irmãos, e pôr em prática isso. Não quero contar a história do meu filho, mas toda a igreja sabe. Todo mundo aqui não só orou, mas ora para Isaac, até hoje. Por Isaac, melhor dizendo, até hoje. Mas sabe o quanto que Isaac foi sustentado por Deus? O quanto que eu cheguei na recidiva, não lembro se estava o pastor Júnior na mesma, eu acho que estava na mesma sala, que eu disse: pastor, voltou o câncer de Isaac e agora querem amputar a perna dele. Eu não lembro se o pastor Júnior estava na mesma sala, me perdoe se eu não lembrar, mas o pastor estava quando ele disse, e o Senhor disse: não vai perder. E eu disse para o médico: não vai perder. E Isaac ainda está hoje, pela misericórdia. É fato que Isaac faz de 4 em 4 meses todos os exames. Amanhã ele vai, eu estava comentando com o irmão Edivaldo, amanhã ele começa a fazer todos os exames novamente, né? Mas Deus sustentou aquele garoto. A Ele toda a glória, irmãos. Na tristeza, a Ele toda a glória. Ele é o que sustenta. Por que o que eu estou dizendo em relação à tristeza? Porque a gente enfatiza muito a alegria. Quando a gente está muito alegre, a gente dá glória a Deus, né? A gente pula, salta, canta alto, né? Bota o som bem alto de dentro de casa e se alegra, chora, se ajoelha, faz tudo. Mas às vezes na tristeza a gente se amargura, a gente diz: Senhor, será que eu estou aqui? O Senhor não está me vendo? Jó é uma prova que Deus deve ser glorificado. Terceiro ponto, que vem no versículo: e para Ele são todas as coisas. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. A finalidade da vida cristã não é um sucesso, irmãos. A finalidade nossa é viver para a glória de Deus. Seja o que você faça, seja o que você come, o que você veste, no seu trabalho, é para a glória de Deus. A grande finalidade é exatamente essa, e Paulo vem dizer exatamente nesse versículo: para Ele são todas as coisas. Nós não devemos esquecer e achar que a glória é só devida aqui nesse local. A glória diária de Deus é todo dia, é todo momento, é no seu trabalho. Eu sei que você tem os afazeres e não vai estar ligado toda hora, mas quando ligar, quando lembrar-se, dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo trabalho, pela porta de emprego, obrigado pela saúde, pela família, pelo filho. Senhor, obrigado, Pai. E eu quero te dizer que sem Ti nada somos. Amém, irmãos? A glória pertence a Ele, porque é dele, veio dele, Ele sustenta e é para Ele. A glória é somente a Deus.
Vivemos num mundo, irmãos, que a gente valoriza muito o ego. É uma outra palavra em latim que quer dizer eu. Ego, em latim, quer dizer eu. Valoriza-se muito eu. E a gente vê, irmãos, todo tempo, em todo momento. Você abre o seu celular, vai copiar, você vê que se mais tem é a valorização do ego. Aonde Deus está bem distante de tudo isso. Aonde nós acabamos de ler em 1 Coríntios 10:31, que o que vamos fazer seja tudo para a glória dele. Tudo. Então eu abro agora um parênteses e dizer: será que estamos fazendo tudo para a glória dele? Como que a gente fala, como que a gente age, como a gente procede em todas as coisas, é para a glória de Deus, irmãos? Tem que ser para a glória de Deus. Eu lembro das palavras de João Batista, em João capítulo 3:30, quando ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe quando você some do mapa, irmãos, e só aparece o Senhor? Sabe quando você faz o trabalho todo, mas o Senhor é que leva a glória? Sabe quando todo o espetáculo que você faz, mas você fica por trás das cortinas, porque é Ele que tem que aparecer? Foi o que João disse: que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, que eu desapareça. Existe até uma música antiga a respeito disso. Por quê? Porque a glória divida a Ele, a grande finalidade do ser humano, e nós conhecemos isso, e é o fato de estarmos aqui, é que a Ele pertence toda a glória. Ele mesmo diz isso. Quarto ponto, para terminarmos essa primeira parte: a glória de Deus é o destino final de tudo. Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu vou repetir, irmãos, capítulo 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Não foi Big Bang, irmãos. Não foi uma coisa, uma obra do acaso, foi a vontade do nosso Deus. E você sabe disso, eu sei disso, porque Ele colocou em nosso coração e nossa mente. Nada escapa do olhar do nosso Senhor. Por isso que a Ele é devido toda a glória. Um dia, irmãos, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:10. Um dia, escute, irmão, um dia toda língua confessará que o nosso Senhor é Senhor. A glória de Deus Pai, a glória para Ele, não é minha, não tem para que eu tomar um pouquinho da glória de Deus, não tem, é Ele, eu vivo para Ele, por meio dEle, eu tenho que respirar sentindo Ele. É assim a minha vida, é assim que tem que ser a sua também. Toda a história converge para esse fim, a glória eterna de Deus. Todo crente, portanto, vive já aqui e será pleno na eternidade. Temos que viver aqui para a glória de Deus. Amém?
A glória de Deus é devida a Ele. E tem um versículo, irmãos, que ele diz que a glória Ele não dá a outrem. Primeira parte, segunda parte que nós vamos ver, vimos o que Deus disse e o que Lutero viu. No século XVI, Lutero brigou. Lutero não queria sair da igreja. Lutero queria que a igreja voltasse para a palavra. Já foi comentado aqui pelos irmãos, pelo pastor, por vários presbíteros. A finalidade de Lutero não era rachar a igreja. A finalidade era aquilo que perturbava e que o Espírito falava com ele, que todos entendessem isso. A briga de Lutero, a instância de Lutero, a vontade é que a igreja reconhecesse naquele momento que todas as solas faziam sentido só numa pessoa, em Deus e no Senhor Jesus. Então, portanto, não era de Lutero a vontade de sair da igreja. O que Lutero viu? Nesses fundamentos que os irmãos viram e hoje termina, foi exatamente o que Lutero viu e era a base do protestantismo. Se iniciou-se ali. As verdades que estavam ocultas pela igreja. E Lutero foi confrontado com tudo aquilo. Ardia no seu coração, queimava a todo momento uma vida santa, que só a palavra, que só a glória a Deus, que só o Senhor Jesus, que a fé, era isso que movia a igreja. Do contrário, Lutero viu outras coisas. E o que machucava o coração de Lutero era exatamente aquilo. Porque ao invés da glória a Deus, a glória estava sendo dita ou estava sendo dada ao Papa e aos líderes religiosos. Naquele momento, o que mais valia ou se igualava à palavra ou até superior a ela, era a santidade do Papa, era a santidade do clérigo, o que mais vogava. E Lutero viu aquilo e sofreu por aquilo. E além disso, ele não só viu isso, ele viu os cultos aos santos, a Maria. Aliás, eu gostaria de lembrar os irmãos que eu estava vendo ontem, não sei se é verdade, se é fake, mas querem colocar, estava para sair hoje, de hoje para amanhã, Maria como correlatora, não lembro agora qual é a palavra certa, mas em outras palavras, o que quer colocar, o que a igreja quer colocar Maria como coparticipante na salvação. Já não é mais Jesus só, mas Maria tem o seu fundamento. Acredito que você foi ricamente abençoado através desta palavra, qual vamos ficar devendo a conclusão para o nosso próximo programa. Mas não esqueçam, nesses instantes finais do nosso programa, dentro de mais alguns instantes, logo mais às 19 horas, você está cordialmente convidado com a sua distinta família a prestigiar e participar de mais um musical natalino. Será realizado às 19 horas nas dependências da Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Para aqueles que não sabem, no início do giradouro da Avenida Brasília, esquina com o Parque da Criança. Você é o nosso convidado de honra. Desejamos a todos um bom dia, um Feliz Natal a todas as famílias que nos assistem e que estão sempre conosco. E até amanhã, se Deus quiser.